Tecnologia é tudo na hora mesmo. Gente, eu queria indicar um livro para vocês. Na verdade, eu comprei ele. Ele é muito bom. É o Mais que Vencedores, tá? Do William Hendricks. Fecha para mim, por favor, Aninha. Tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver? Sim, a gente está conseguindo ver sim, pastor. Tá? É Mais que Vencedores. Dá para você. Não tem uma letra enorme, mas uma letra boa. Dá para vocês lerem. Eu gostei. Assim, da letra, capa, tudo direitinho. É do William Hendricks. O William Hendricks já faleceu, mas deixou muita coisa boa para a gente aí, tá? Tá aparecendo o slide para vocês aí no vídeo? Tá sim. Tá, né? Beleza. Tá aparecendo aí o slide? Tá. Então, assim, depois vocês podem assistir esse vídeo de novo. Eu vou passar um slide aqui só para que vocês entendam. Esse slide não é meu, não foi eu que fiz, mas dá para entender um pouquinho. Só para fazer uma revisão rápida, tá? Então, vamos lá. O termo escatologia significa estudo dos eventos que estão para acontecer. É escatos, último, logia, estudo das últimas coisas. Escatologia. Fala comigo, escatologia. Estudo das últimas coisas. Nós vimos alguns conceitos aqui, né? Os métodos de interpretação. Nós vimos o preterista, se remete ao passado. Afirma que todo livro se cumpriu na época do Império Romano. Nós temos o Spru, que era um preterista, né? Então, a maioria dos eventos se cumprem ali no ano 70. Né? Nós já vimos aqui, já passei para vocês, muitas coisas aconteceram já. O histórico encaixa os acontecimentos em várias épocas da história humana. Então, o método histórico, né? Ele entende que durante todas as eras vão estar acontecendo tudo aquilo que está revelado em Apocalipse. Então, é um método histórico. O futurista, que é o mais conhecido aí, o preterista, ele usa basicamente futurista. Capítulo 1 a 2 e 3 são históricos para ele, né? A partir do 4 é completamente futurista. Vai acontecer ainda. Então, eles têm uma interpretação do Apocalipse cronológica. Nós utilizamos a interpretação do Apocalipse de maneira cíclica. Você não tem 7 lá? Então, 7 trombetas. Não tem isso lá? 7 igrejas. O que mais? 7 selos. Então, são cíclicos. São coisas cíclicas. É como se João tivesse tido a revelação e o próximo 7, ele vai ampliar, ele vai aprofundar, ele vai amplificar a visão primária. Ele vai aprofundando, ampliando, ok? Mas sempre se falando das mesmas coisas. Cada 7 fala da mesma coisa, que são os juízos de Deus, aquelas coisas todas lá. Ok? Então, essa é a diferença básica da interpretação do Apocalipse. Uma interpretação cronológica e uma interpretação cíclica. Tá? A gente vai entender isso aí lá na frente. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Tá bom? O simbólico, ou místico, visa ensinar lições espirituais e morais. Eu colocaria esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse simbólico aqui é o idealista que a gente viu, certo? Ele, na verdade, tira princípios para cada momento da história da igreja, princípios de Apocalipse, não literalidade. Por isso que ele chama de simbólico aqui. Nós vimos o eclético, né, que mistura todas as ideias expostas acima. Grant Osborne, ele utiliza o método aqui histórico, parte preterista em algumas coisas, mas ele é basicamente futurista. Então, ele vai interpretar de maneira cronológica. Tá?
Nós temos, quanto à questão da segunda vinda de Cristo, a posição pós-milenista, nós vamos ver isso aqui, ou seja, Jesus vai voltar depois do milênio. Só que o milênio do pós-milenista já começou na morte e ressurreição de Jesus, tá bom? Então, o milênio, ele é todo o período que nós já estamos, sendo que no final desse milênio, ele vai ser intensificado. A gente já viu aqui a visão pós-milenista. Então, o evangelho vai ser pregado para tudo que é lugar, sabe? Vai ter avivamento, mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que, como Timóteo profetiza, as coisas vão ficar bem complicadas. O pós-milenista, ele é basicamente otimista. Já vimos isso nas nossas aulas, só estou dando uma recapitulação aqui. O amilenista, ele também crê que o milênio começa com Jesus e vai até o momento que ele vai voltar. E aí tudo vai se cumprir de maneira automática. Então, para o amilenista e para o pós-milenista, não existe um futuro milênio lá na frente que vai tratar com os judeus. Então, a posição pós-milenista, nós temos a amilenista, que é muito parecida com a pós-milenista, mas o amilenista não é tão otimista. Ele não é tão pessimista como o pré-milenista. O pré-milenista é pessimista até o talo. O amilenista, ele crê que as coisas vão piorar, mas ele não é tão pessimista. Bom? Então, temos lá, escatologia, né? Amilenismo, a ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda de Cristo. Então, o amilenismo crê que vai ser tudo de uma vez, não vai ter nada parcelado, pagando em 10 vezes sem juros. O pós-milenismo, mesma coisa, a ressurreição geral dos crentes incrédulos na segunda vinda de Cristo. Pré-milenismo histórico, é aquele do segundo século, né? A ressurreição dos crentes no início do milênio, assim que Jesus vier, tá? O crente passou pela tribulação, agora Jesus vem, aí há a ressurreição dos incrédulos, e aí vai passar os 1000 anos, a ressurreição dos incrédulos no final. Tá? Esse é o pré-milenismo histórico. Ressurreição no início do milênio, tá? Aí vem os 1000 anos e a segunda ressurreição é dos incrédulos lá no final. Esse é o pré-milenismo histórico. Pré-milenismo dispensacional, distinção entre duas ressurreições. A igreja tem o arrebatamento, então ela não passa pela tribulação, certo? Segundo, santos do Antigo Testamento e da tribulação na segunda vinda, né, estarão ali. Ele estará tratando ali do povo de Israel, os santos da antiga aliança e os gentios que saíram da tribulação. E vai ter, então, a ressurreição final, porque vai ter o milênio, vai ter a ressurreição final, né, dos incrédulos. Oi? Entendi. Ficção científica. Bem complicado, gente. E eles mudam muito, o negócio fica doido. Apesar de que quando eu começar a dar as bases deles, muita gente aqui vai se converter ao pré-milenismo. Mas é só momentâneo, tá? A gente respeita, mas muitos são pré-milenistas mais históricos. Preste atenção. A maioria dos teólogos, gente que se aprofunda, eles são amilenistas. Depois que o pós-milenismo deu uma caída, porque o pós-milenismo era muito... Mas depois que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que caiu o pós-milenismo, a maioria dos teólogos, eles são muito amilenistas. Mas o pré-milenismo pegou muito a população, as igrejas. Por quê? Por causa do filme, por causa dos livros de Tim LaHaye, por causa de livros escritos. A Assembleia de Deus é pré-milenista, a Batista, muitos são pré-milenistas, ainda que tenha pós-milenistas e amilenistas lá. Nova Vida é pré-milenista. Um monte de igrejas são pré-milenistas por causa do filme, porque há uma interpretação literal. Muitos que eram pós-milenistas também eram teólogos liberais. Mas nem todos que eram pós-milenistas eram teólogos liberais, entendeu? Muitos teólogos liberais eram pós-milenistas, mas nem todo pós-milenista era teólogo liberal. Com isso, os conservadores, aqueles que advogam a doutrina ortodoxa da igreja, eles ficavam com medo do pós-milenismo, porque tinha muito liberal, teólogo liberal, abraçando isso. Então, eles fugiram para onde? O pré-milenismo. Por causa da literalidade. É mais literal.
O pós-milenismo há muito simbolismo. Entendeu? Então, essa foi a razão. Uma fuga por causa do simbolismo, porque muitos teólogos liberais eram pós-milenistas. Pegaram isso aí? Isso é importante vocês entenderem, tá? Beleza. Então, ó, a posição pós-milenistas nós já vimos, é fácil. Aqui, deixa eu ver se vocês têm aqui, ó, a era da igreja, a grande apostasia, aí vem a grande tribulação com o reinado do anticristo. O anticristo entra na tribulação, do pré-milenismo, tá? Nesse aspecto. Aí você tem o arrebatamento, eu estou botando um desenho aí, ó. Aí você tem o arrebatamento, da igreja, certo? O milênio. Aí Jesus vai voltar, certo? Aí vai ter a batalha do Armagedon, certo? É engraçado, né? Jesus, ele vai ter que conviver com os... Agora preste atenção, vai conviver gente aqui na Terra, né? Que se converteu com aqueles que não se converteram. E Jesus reinando. Como é que pode isso? Jesus voltando com pessoas ainda não convertidas, né? Vai ter que conviver com convertidos e não convertidos. Bem complicado. Aí vai ter... Eles criam aqui na reconstrução do templo novamente, o sacerdócio, sacrifício de animais vão voltar, vão ser restaurados. Aí vem as ressurreições dos incrédulos. Aqui em cima também tem o julgamento do grande trono branco, que vai ser ali, né? E o estado eterno. Enquanto isso, o céu e a nova terra vão estar pairando aqui na terra. Eles vão estar aqui nos ares. Novos céus e nova terra ainda não vai descer. Está entendendo como é que tem... A gente é acusado, às vezes, de simbolismo, mas é muita coisa aqui, gente. É. Beleza, não vamos ver aqui nada disso aqui. Aí tem arrebatamento. Eu vou vendo aos pouquinhos com vocês, deixa eu voltar, conforme a gente for estudando. Eu não vou encher vocês de conteúdo, vocês vão ficar doidos, tá? Vamos por parte hoje. Hoje a gente vai ver... Eu vi que eu dei um panorama do pré-milenismo histórico? Fecha o botão aí, galera. Viram como eu coloquei um panorama do pré-milenismo? Agora eu vou esboçar, eu vou esmiuçar ele para que vocês entendam. O pré-milenismo histórico, tá? Aquele lá do início da igreja. Vou devagarinho. O pré-milenismo abraça o conceito de um reino terreno de Jesus Cristo, com duração de cerca de 1000 anos. Esse é o milênio. Ao contrário do pós-milenismo, eles entendem que Cristo estará presente durante este tempo. Então, Jesus vai voltar esse milênio e ele vai reinar aqui. Esse é o pré-milenismo histórico. Os dois entendem assim, tanto o histórico como o dispensacionalista, tá? Ele crê que Jesus vai estar reinando aqui. Na verdade, é um momento de mostrar para os incrédulos que ele é o cara. Entendeu? O que é um reino com Jesus? Está dando essa chance para Jesus, para os incrédulos verem como é o reino de Jesus poderoso aqui na Terra. Certo? Crê que Jesus retornará de forma pessoal e física, a fim de iniciar o milênio. Sendo assim, o milênio deve ser considerado algo futuro. Então, como eu falei, o pré-milenismo histórico, ele crê que vai chegar a tribulação, a igreja vai passar por essa tribulação, certo? Vai ter todo aquele processo ali dos judeus, os incrédulos aqui, a igreja está passando também, está todo mundo junto. O pré-milenismo dispensacionalista, a igreja já tinha se mandado. As roupas já tinham ficado por aí, avião já tinha caído, o ônibus já tinha batido, todo ensanguentado, igual deixado para trás. Mas para o pré-milenismo histórico, não. Não. A igreja passa pela tribulação. Quando passar esse período da igreja tribulacional, Jesus volta e implanta o seu reino milenar. Mas a igreja passa pela tribulação do pré-milenismo histórico.
temos que demonstrar em separado a discussão sobre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, para você entender as duas classes. Justamente porque essas duas variedades de pensamentos pré-milenistas diferem em essência. De acordo com o pré-milenismo histórico, vários eventos têm que acontecer antes de Cristo retornar. Por exemplo, a evangelização das nações. Então, a igreja vai ter que evangelizar antes de Jesus voltar, tem que haver isso. Se lembra que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações? A grande tribulação, como eu falei, antes de Jesus voltar tem que acontecer. Esse é o histórico, hein? A apostasia tem que acontecer. O que é apostasia, Lucas? A galera começa a abandonar a fé. Eu não creio nesse Jesus, não. Não, a vida é muito boa. Eu sou amigo do prazer, né? E vai embora. Vai acontecer apostasia também. A manifestação do anticristo. A igreja terá que atravessar a tribulação final. Veja que o pré-milenista histórico são pós-tribulacionistas, ou seja, Jesus vem depois da tribulação. Tá? Quando fala pós, é depois. Pós-tribulação. Jesus vai vir depois dessa tribulação. Então, se você é um pré-milenista histórico, como o George Led, que é um dos maiores pensadores, né, teólogos hoje, e ele trabalha muito com essa linha escatológica, ele é pré-milenista histórico. Né? Ele crê nessa questão. A segunda vinda de Cristo não será um evento em duas etapas, mas um acontecimento único. Então, mais uma vez, o pré-milenista histórico não acredita em três vindas de Jesus. Uma na cruz para salvar, uma para arrebatar a igreja e a outra para reinar aqui um milênio. Não, ele não acredita nessas três. O pré-milenista histórico acredita em duas. Jesus morreu na cruz do Calvário, vem todos esses eventos, tribulação, anticristo, aí depois ele volta. Tá? São duas vindas só. Quando Cristo retornar, os cristãos, os crentes que estiverem mortos, serão ressuscitados. Os crentes que estiverem ainda vivos serão transformados e glorificados. Então, aquelas pessoas que morreram em Cristo, quando Cristo voltar, né, vão ser ressuscitados. E nós, se estivermos aqui na vinda dele, pensa que a categoria pré-milenista histórica agora, tá? Se nós estivermos aqui, a tribulação passou, Jesus voltou, ele vai nos transformar depois da tribulação e vai ressuscitar os mortos em Cristo. Ok? Ambos os grupos serão juntamente elevados para encontrar com o Senhor nos ares. Após este encontro nos ares, os crentes acompanharão Cristo que desce na terra. Certo? Então, ele vai reinar aqui conosco, sendo que a ênfase do milênio é para os judeus. Esse é o histórico, tá? Tem várias divisões. Agora o anticristo é exterminado do seu reino opressor, chega ao fim, Israel, o antigo povo de Deus, se arrependerá, será salvo e será restabelecido na Terra Santa. Então, todos os sacrifícios vão acontecer de novo, o templo vai ser colocado, vai estar todo mundo na terra, agindo ali os incrédulos, né? Os cristãos que saíram da tribulação. Veja bem, eles começam a restaurar algo que nós vimos lá na frente. Por exemplo, eles são totalmente contra você dizer que o Novo Testamento cumpriu as profecias do Antigo. Eles são contra isso. Eles acham, não. A igreja é um parênteses. A igreja é um parênteses. Claro que o pré-milenismo histórico não é assim. Ele crê que a igreja está dentro. Mas para o pré-milenismo dispensacionalista, nós somos um parênteses. Porque eles são dispensacionalistas. Cada dispensação, Deus testou o homem e reprovou. Tudo que era exigência,
tudo que era promessa, tudo que era profecia foi para aquela dispensação. Por exemplo, o nosso querido irmão amado, que eu acompanho aí, Marcos Granconato, pastor Marcos Granconato, ele diz que a gente se enrola. O aliancista, né, e o amilenista, ele se enrola. Por quê? Porque quando ele lê lá em Gênesis, crescei e multiplicai-vos, aquilo não é para a gente hoje. Se você não entender a Bíblia como dispensação, você vai querer crescer e multiplicar agora. Vai ter um monte de filhos, vai ter que fazer um monte de plano de saúde, vai ter que pagar colégio para todo mundo. Mas, sinceramente, a gente pensa assim? Será que a gente não entende que aquilo foi um momento inicial da criação? Com todo o carinho a Marcos Granconato, ele está equivocado. Ninguém acha que vai ter que ter 600 filhos. A não ser a Igreja Romana, que é contra o anticonceptivo. Todos os protestantes usam contraconceptivo, não é isso? Ninguém aqui fica esperando para quantos filhos vai ter. Então, ele está enganado. Não há proibição para a gente entende que aquilo é o início da Terra. Aí ele até brinca, né? Como é que os protestantes ficam desesperados? Então, se você tem um filho, você é dispensacionalista. Você entendeu que aquilo ficou lá atrás. Não, e mesmo eu sem ser dispensacionalista, eu sei que aquilo não é para hoje. Eu tenho que entender o contexto. Ok? Ou não? Tá pegando até aqui? Então, o reino de Deus, predito pelos profetas, será restabelecido no mundo transformado, um reino que durará aproximadamente 1000 anos. Uma coisa também diferente do dispensacionalismo do histórico é que o histórico não tem muita literalidade de 1000 anos. Já o pré-milenista, dispensacionalista, 1000 anos. Porque eles são literalistas. Tá? Jesus disse que 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos. Não podemos, é uma vertente diferente, né? É um estilo literário diferente, o Apocalipse, mas ele não pode ser totalmente afastado das regras que a gente interpreta, as cartas, por exemplo. Né? Jesus agora governa visivelmente sobre todo mundo, juntamente com o seu povo redimido, que inclui tanto judeus e gentios. Ok? Então, você vê que eles colocam os judeus e os gentios juntos, como a igreja. Apesar de ter um papel preponderante para os judeus. Vai ser restabelecido em Jerusalém, o templo vai ter essas coisas aí, né? Vamos lá. Embora, em sua maioria, os judeus tenham se convertido recentemente, falando ali da vinda de Jesus, tá? Depois da tribulação, após a conversão dos gentios, eles não formarão um grupo separado, uma vez que há somente um povo de Deus. Difere do dispensacionalista. Dispensacionalista, igreja, povo judeu. O pré-milenio histórico, não. Povo de Deus. Ainda que suavemente há um momento de preponderância para o povo judeu. Aquele reino prometido lá atrás para os judeus vai ser restabelecido nos 1000 anos. E os 1000 anos é uma dispensação. Legal? Aqueles que reinam com Cristo no milênio incluem tanto crentes que acabaram de serem ressuscitados da morte, como crentes que ainda estavam vivos quando da volta de Cristo. Então, pegou os que já morreram em Cristo, né? Abri um parênteses aqui. Há uma acusação de que os pré-milenistas, eles creem, principalmente dispensacionalistas, eles creem que há vários métodos para salvar. Não é verdade. A salvação sempre foi pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Tá bom? A gente precisa ter esse parêntese, porque dá essa conotação, já que há dispensações, né? E Deus testa cada um, o cara foi reprovado ou foi aprovado. Na verdade, eu não vejo muito essa questão de dispensação, é complicada, porque Deus não precisa ficar testando várias vezes, já sabe como não consegue obedecer ele mesmo. Para que ele vai ficar fazendo isso? Testa. Lançou no abismo,
fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante... Não é claro? Reinaram com Cristo 1000 anos. Aqui você vai ter que lidar com o Apocalipse, que é simbólico, praticamente todo simbólico, ou você vai pegar isso aqui e vai ser literal. Se você for literalista no Apocalipse, 1000 anos são 1000 anos. E aí, eles vão pegar passagens que floreiam esses 1000 anos. Provam que esses 1000 anos vai acontecer. Então, vamos lá comigo, Isaías 11, que a gente pediu para abrir, né? Isaías 11. Isaías vem antes de Jeremias. Isaías 11. A partir do verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino nos guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Acabou a violência no reino milenar. Então, eles utilizam esse texto aqui como base para o reino milenar. E as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha com o boi. Ou seja, não vai mais comer carne. A boca da áspide, da cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que é Jesus reinando, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Então, o momento onde os animais que se matam, o rato e o gato, vão estar certinho ali, não vão se matar mais. O boi vai comer palha junto com o leão, porque o reino milenar será o reino de Jesus, um reino de paz. Você está vendo como é que ele agora começa a encher o esboço de Apocalipse 20? Agora vamos para 65, Isaías. Quiser diminuir um pouquinho, está frio? 65, 17. Isaías 65, 17. Veja bem, gente, se isso aqui não é um retrato, vocês não recebem aí de uma seita, de vez em quando, uns prospectos com um leão, aquela coisa toda, uma paz tremenda, não é verdade? Vamos lá. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Olha, profetizando aqui um momento, né, esse reino maravilhoso.
E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Presta atenção, voz de choro e de clamor, certo? Não vai acontecer mais. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, certo? Nem velho que não se cumpra os seus anos, né? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Agora o pessoal convertendo para o alienígena, né? Vamos lá. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Ó, tem árvore aí que dura mais de 200 anos, né? E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Então, a descrição para eles aqui é do reino milenar. Porque, veja bem, vai haver morte, só que o velho vai cumprir seus dias. Vai haver morte, mas não vai haver mortandade infantil. Vai ter paz. Então, para eles, isso aqui está falando do milênio. Pronto, todo mundo convertido ao milênio? Já? Todo mundo convertido ao milênio? Hein? Ou não? Tem várias passagens, gente. Aqui é um churrado de passagens. Tá? Estou dando só duas para vocês aqui. Só que tem um problema. Isso aí vai ter crítica lá na frente, mas eu vou adiantar algumas críticas para vocês. A primeira, lê comigo lá no versículo 1. Pois eis que eu crio novos céus e nova... Já destrói tudo. Porque novos céus e nova terra é o estado final. Não está falando de reino milenar aqui. Está falando de novos céus e nova terra. Ok? Agora, da perspectiva de que você interpreta isso. Já sei que não é milênio. Novos céus e nova terra. Então, não pode ser o milênio. Aí diz lá. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Você consegue fazer... Veja bem, você olha para esse texto e você diz, novos céus e nova terra, há uma ideia imagética de que lá não vai existir o que existia antes. Criança morrendo, né? Prematuramente, velhos morrendo sem completar os seus dias, né? Este deve ser um tempo de justiça social, política e econômica, e de grande paz e prosperidade. Então, as nações vão ver que o reino de Cristo tem justiça social. Não vai ter fome, não vai ter pé, não vai ter mais nada disso. Cristo está reinando. Esse é o reino milenar. Essa é a ideia desses textos. Até a natureza refletirá as bênçãos desta era, uma vez que a terra será extraordinariamente produtiva e o deserto florescerá como rosa. Ou seja, como rosa. A terra estará restabelecida nesses 1000 anos. A terra florescerá. Ok? Perto do fim do milênio, Satanás, que estava preso, visão pré-milenista histórico, ele estava preso. Satanás, que estava preso durante este período, será solto e sairá para enganar as nações mais uma vez. Cara, que desperdício, né? Vivendo o céu na terra, um milênio maravilhoso, agora solta a capeta de novo. Já não basta, não? Com todo respeito. Pô, que frustração, cara. Tava bom demais, agora solta o capeta. Já não basta. Né?
Com todo respeito aos pré-milenianos, que eles são muito bons. Eu estou aqui, não tô, porque eles têm bastante trabalho aqui para ser feito. Ainda a gente está vendo aqui algumas coisas, mas é uma tristeza soltar de novo. Né? É uma tristeza. Ele congregará as nações rebeldes para a batalha de Gog e Magog, e as levará para atacar acampamento dos santos. Gog e Magog, Satanás vai vir lá, né? E vai atacar o acampamento dos santos, lá em Jerusalém. Mas descerá fogo do céu sobre as nações rebeldes, e Satanás será lançado no lago de fogo. Então, dessa batalha, Deus desce e resolve logo o problema. Ok? Após o fim do milênio, segue a ressurreição dos incrédulos que morreram. Agora acontece o julgamento perante o grande trono branco, como a gente viu aqui, o trono branco, né? No qual todos os homens, tanto crentes como incrédulos, serão julgados. Isso tudo aqui é verdade, gente, nesse aspecto. O problema é que, olha, por exemplo, a gente crê que Jesus vai voltar? Cremos. O problema é quando? Antes, depois? A gente crê que vai ter uma tribulação? Sim, cremos. Agora, é antes ou depois? Né? Esse é o problema. A gente crê que todos serão julgados? Sim, mas quando? A gente crê em novos céus e nova terra. Tudo isso aqui vai acontecer, gente. O nosso problema é a questão cronológica. Mas isso aqui vai acontecer. Tudo isso aqui. Tá? Quais são as provas bíblicas que os pré-milenistas históricos fornecem para o ensino de que haverá um reinado milenar terreno após a volta de Cristo? George Eldon Ladd, eu gosto muito desse cara aqui, tem muita coisa dele, um dos mais conceituados teólogos contemporâneos, que nos ofereceu este esboço, que a gente acabou de ver aqui, admite que o único lugar é Apocalipse 20, capítulo 7 e 9, né? Perdão, capítulo 20. Então, não tem outro lugar, certo? Não tem outro lugar onde você tem uma base milenar. Ele mesmo concorda com isso, né? Mas você tem outras passagens aqui que, como eu falei, vai corroborando. Se você quiser anotar aí, ó, Gênesis 10, 1 a 2, Ezequiel... Ah, não, perdão, isso aqui é outra coisa, tá? Não anote isso não. Não anote isso não. Tá? Essas passagens que eu estou dando aqui para vocês é das cidades de Gog e Magog, tá? Ezequiel 38, 1, 3, tu já vê lá. Bom? Que horas são, gente? Eita, 21 e 16. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui em algum lugar. Tem muita coisa, gente. Onde a Bíblia menciona tal reino milenar terreno? Apocalipse 20, do versículo 1 a 6. É só ali. Aí se você escolher, não, aquilo é literal, são 1000 anos, a tua interpretação vai cair no pré-milenismo. Se você falar, não, esses 1000 anos são simbólicos, como tudo na maioria das coisas no Apocalipse, certo? 666, não é isso? Muito símbolo lá. Se você for literal, tu cai no pré-milenismo. Se você for simbólico, não tem como cair no pré-milenismo. Tá? Ele encontra uma descrição da segunda vinda de Cristo em Apocalipse 19. E interpreta Apocalipse 20 como descrevendo eventos que sucederão à segunda vinda, porque está em ordem cronológica. Você vai ver, ele vai encontrar a segunda vinda em Apocalipse 19, né? E no 20 vai descrever os eventos que virão depois da segunda vinda de Cristo. Então, vocês leiam o capítulo 19 e vê se vocês encontram. A gente está lendo de ordem cronológica aqui. Vocês vão encontrar a segunda vinda de Cristo ali, segundo Led, né? E 20, tudo aquilo que vai acontecer depois. Estamos vendo o pré-milenismo histórico. É bem embasado, ele é bom. Os primeiros 3 versículos de Apocalipse 20, afirma Led, descreve o aprisionamento de Satanás durante o milênio, posterior à volta de Cristo. Observação. Led não acha que se deva entender os 1000 anos como estritamente literal. Você lembra que eu falei isso? O dispensacionalista é literal. Deixa eu ver se dá para parar aqui. Dá para a gente vir aqui para parar. Apocalipse 20, versículo 4, retrata o reinado dos crentes ressuscitados com Cristo sobre a terra durante os milênios. Para a visão. Vamos ver lá?
capítulo 4, do capítulo 20, né? Perdão, versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, para ele, esse versículo 4 retrata o reinado dos crentes ressuscitados com Cristo sobre a terra durante o milênio. No versículo 5, ele encontra uma descrição da ressurreição física dos incrédulos. Essa será feita onde, gente? No final, que é o julgamento dos incrédulos. Então, a primeira ressurreição, quando Jesus vem, passa 1000 anos, a outra ressurreição dos incrédulos. Led entende que esse ensino do reino milenar é encontrado somente neste capítulo. Todavia, traz um respaldo pela revelação progressiva. Então, ele entende que as dispensações, ainda que eles não se prendam tanto, porque o pré-milenista histórico ele não é dispensacionalista, ok? Pegou isso aí? O pré-milenista histórico ele não é dispensacionalista, mas ele crê que há uma progressividade até essa revelação de Apocalipse 20. Então, aquilo de Isaías que nós vimos, as profecias para o reino de Israel, em Ezequiel, Jeremias, está vindo numa revelação progressiva até chegar a Apocalipse. Essa é a base progressiva. Ok? Semana que vem nós vamos ver a história do pré-milenismo histórico. Nós vamos ver onde ele começou, quem era, quem não era, as bases, para que a gente possa continuar. Vocês, meus irmãos que estão online, alguma pergunta? Vou deixar vocês começarem comigo. Abra o microfone e fale comigo, por favor. Pastor, hoje eu entendi perfeitamente. Ô, glória, Senhor. O Moreco já tinha adiantado um pouco. Hoje glória a Deus, deu aula, você graças entendeu, a Deus. feliz. Ela falou que entendeu perfeitamente, ó, e vocês, ó. Mas aí também, né, pastor, o Moreco tinha dado uma pré-ajudinha para mim para ter pé aqui. Aí, olha, quando você tem uma o Moreco vai estudando com ela durante a semana e tal. Não é mole não, gente, continua sendo difícil. Mas vocês têm que fazer isso durante a semana. Mas tem um Senhor, o Espírito Santo, que ajuda vocês. Só vocês irem lá. Falaram aqui que eu não tenho um marido abençoado para ensinar. Mas tem o Espírito Santo. Ó, o Johan, o dela tá muito bom, da Babi, eu entendi direitinho. O teu que tá falhando um pouquinho. Entenda. Eu Agora estava no entendi. fone do ouvido. Agora eu tirei o fone. Eu sigo o relator. Se o pastorzão é amilenista, eu também sou. Não, não faz isso não. Hoje ficou mais claro, porque são muitos nomes, são muitos termos técnicos de subdivisões que aí dão uma embolada na cabeça. Sim, mas sim. A visão está bem explicado, sim, está claro. Sim, isso aí é uma coisa que tem que bater sempre, bater, porque os nossos neurônios estão fazendo conexões. Quanto mais a gente bate, mais ele vai, né? Caramba, fez a sinapse. Aí vai ficar ali, né? Vai. Pastorzão, É muito bom isso. Então está sendo tudo. A gente tem que bater bastante, né? Quem tá vendo isso pela primeira vez, realmente. Muito boa noite, amados. Boa noite. Quem está vendo isso pela primeira vez, realmente não vai entender, assim.